Oi, gente, paz do Senhor. Eu quero já louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais essa oportunidade, engrandecê-lo por todo o cuidado dele sobre as nossas vidas, por tudo que ele é, por tudo que ele faz por nós, por mais esse dia que ele nos concede. Gratidão a ele por tudo sempre, pois só ele é digno de ser engrandecido, só ele é digno de ser exaltado em todo o tempo nas nossas vidas. Eu quero deixar uma palavra primeiro para o teu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Essa palavra vai nos falar, todos nós já conhecemos essa palavra, né? É uma palavra bastante conhecida, que fala de quando Davi enfrentou o gigante Golias. Davi que estava ali, que chegou naquele vale, que chegou ali naquele lugar onde as tropas, né, de Israel estavam ali posicionadas, e ali também estavam posicionadas as tropas dos filisteus, exército dos filisteus. E Davi foi até ali, ele não foi para a batalha. Nós sabemos que os irmãos de Davi, que Eliabe, Abinadab e Samar, eles eram guerreiros ali no exército de Israel. Mas Davi não. Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Davi, nós sabemos que ele era aquele que ficava lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi não tinha porte de guerreiro, mas nós sabemos que Deus já havia escolhido Davi, escolhido ele para ser o rei de Israel. No capítulo 16 nós vemos que o Senhor, ele mandou que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé e ungisse a Davi como futuro rei de Israel. Mas nós sabemos que ainda Davi não tinha chegado até o trono, porque quem estava no trono neste momento era Saul. Mas Saul, nós vamos entender que Saul já não estava mais seguindo as instruções de Deus naquele lugar. Saul já não estava mais olhando para as promessas de Deus, para a palavra de Deus. E por isso, Saul, ele já estava fracassando como rei. O Espírito de Deus já havia sido retirado da vida de Saul. Porque quando ele começou a desobedecer a Deus e não se voltou para a presença de Deus, o Espírito de Deus foi retirado. E agora nós vamos entender que quando Davi foi ungido, e quando foi derramado o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Agora o Espírito estava na vida de Davi. Aquele que ficava lá no campo cuidando das ovelhas, mas enquanto ele estava lá, quando ninguém via o que Davi estava passando ali, o que estava acontecendo, porque ninguém olhava para Davi, ele ficava lá sozinho, mas Deus estava vendo. Deus estava contemplando tudo que Davi vivia ali naquele lugar. Davi ficava ali adorando a Deus o tempo que ele ficava ali, em contato com Deus, buscando intimidade, buscando mais de Deus para a vida dele. Por isso Deus o escolheu, porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Mesmo que ninguém visse isso nele, mesmo que ninguém desse nada para Davi. Porque os pais e os irmãos de Davi não se importavam, achavam que ele não era capaz, achavam que ele era um simples ali, pastorzinho de ovelhas e nada mais, somente isso. Mas Deus viu além. Deus viu algo em Davi que o agradou. Deus achou graça na vida de Davi. E é isso que importa, que o Senhor, ele olhe e ache graça na nossa vida, porque o Senhor, ele olha para nós com outros olhos. Ele não olha como o homem vê. E Davi já tinha caído na graça de Deus. Aleluia. E agora Davi foi mandado ali naquele lugar, naquele vale ali, somente para levar o alimento para os seus irmãos.
E quando Davi chega lá, ele vai se deparar com uma situação. Nós vamos entender que havia um gigante no meio dos filisteus. Era alguém que era muito grande, né? Que era um guerreiro, né? Muito forte naquele lugar ali. E ele estava afrontando o exército de Israel. E aqueles homens de Israel estavam atemorizados por causa daquele gigante. E ele queria que algum homem viesse para um duelo com ele. Que alguém se habilitasse a lutar com ele. Porque ele achava que ninguém poderia o vencer. Ele queria mostrar a sua força, mostrar que ele poderia vencer qualquer um ali do meio de Israel. E nós vamos ver que todos se escondiam, que todos corriam daquele gigante. Há dias ele estava ali afrontando o exército de Israel. E quando Davi vai se deparar com essa situação, ele não vai aceitar aquela situação. Ele vai dizer: como pode um incircunciso, né, ali do povo, ali dos filisteus, afrontando o povo de Deus? Não pode, essa situação não tem como acontecer uma situação assim. Ele falou: eu vou contra esse gigante, eu vou lutar com esse gigante. Davi tinha confiança. Davi sabia que ele poderia, né, ir contra aquele gigante, porque ele sabia quem é que estava com ele. Ele sabia que o Espírito de Deus estava na vida dele, não teria como ele ser derrotado, porque ele sabia que Deus andava com ele. E agora, Davi, ele vai até Saul e ele vai dizer: eu vou lutar com esse gigante que está afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E Saul não vai acreditar que Davi possa vencer aquele gigante. Saul vai dizer para ele: mas você não tem condições, né? Você não tem como vencer, derrotar esse gigante. Mas ele diz: eu vou lutar com o gigante. E eu vou com as armas que eu tenho. Eu vou com as armas que o Senhor já me deu. Porque muitas vezes nós queremos lutar, mas nós queremos armas físicas para lutar, mas nós só precisamos de armas espirituais, nós só precisamos da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que se Deus está conosco, nós somos maiores, nós podemos mais. E Saul queria, até que tentou colocar a sua armadura em Davi, para proteção. Porque aquele gigante, Golias, ele tinha armadura, ele tinha capacete, né? Mas Davi não aceitou aquela armadura, porque aquela armadura de Saul não servia para ele. Não tinha como aquilo iria atrapalhar a Davi. E ele, então, ele foi com aquilo que já estava na vida dele. Ele levou somente uma funda com 5 pedras. É isso que a palavra diz. A funda era um instrumento ali que era usado para lançar pedras. E Davi, ele tinha habilidade, era essa habilidade que Davi tinha, em usar aquela funda. E ele foi com isso contra aquele grande guerreiro, contra aquele gigante. E quando chegou perante, nós vamos ver que quando ele chegou perante aquele gigante Golias, o gigante vai zombar da cara de Davi. Ele vai olhar para o tamanho, ele vai olhar para as armas de Davi. Ele vai dizer: você vem com paus contra a minha casa, eu sou um cão. Porque Davi, ele levava o seu cajado, o cajado que estava nas mãos dele, que ele usava ali para cuidar das ovelhas de seu pai. Davi estava com aquele cajado. E ele disse: eu não vou contra você com armas. Eu não preciso de armas para lutar contra você. Você tem armas, você tem lança, você tem escudo, você tem espada, né? Mas eu não preciso de armas.
porque eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho aquele que pode todas as coisas, o Deus de Israel, aquele que é poderoso, aquele que é maior que tudo, maior que todos, que é maior que você, que é muito maior que você, e você não é páreo para Ele. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É em nome do Senhor dos Exércitos que nós temos que lutar as nossas guerras, as nossas batalhas, enfrentar os gigantes que se apresentam contra as nossas vidas todos os dias, os gigantes que nos perseguem, que vêm nos afrontar, que vêm tentar nos fazer parar, nos fazer desistir da nossa caminhada, nos fazer desistir daquilo que Deus tem para nós, nos fazer desistir muitas vezes da nossa casa, da nossa família. Todos os dias tem gigante nos afrontando. E será que nós temos tido, coragem? Será que nós temos tido disposição para nos posicionar contra esse gigante? Nos posicionar em oração, nos posicionar com as armas que Deus Ele coloca à nossa disposição, para que nós possamos enfrentar. Nós temos que ter a certeza somente de que Deus está conosco, de que o Espírito Santo de Deus está conosco, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva à vitória, porque sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Nós vamos entender que o rei Saul, ele não estava mais fazendo aquilo que agradava a Deus. Deus já havia rejeitado Saul como rei ali de Israel, porque ele estava andando segundo os seus próprios caminhos. Saul já estava até com depressão. Saul tinha um espírito que o atormentava, um espírito que Deus permitiu na vida dele, que o atormentava, e precisava que Davi tocasse a harpa para que aquele espírito o deixasse, porque ele estava fora da vontade de Deus, fora do propósito que Deus tinha para a vida dele. E o Espírito de Deus não estava mais na vida dele, deu lugar a um espírito maligno. Por isso, ele estava sendo derrotado ali como rei, porque deixou a presença de Deus, enquanto Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Nós temos que entender que nós podemos perder tudo, que tudo nós podemos perder, mas nós não podemos perder a presença de Deus, a presença do Espírito nas nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos nada. Ele é tudo para nós, é tudo de mais valor que nós podemos ter. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus nas nossas vidas, porque é com Ele que nós vamos vencendo, que nós vamos chegando, caminhando e chegando às vitórias que Deus tem para nós. Davi desceu aquele vale com a presença de Deus, somente com a presença de Deus, e ele foi contra aquele gigante, ele lançou a pedrinha, lançou na testa, foi direto na testa daquele gigante. A mira de Davi foi certeira. Nós vamos entender que Davi tinha 5 pedras, mas ele precisou somente de uma, porque foi Deus que fez. Foi Deus que deu vitória para Davi contra aquele filisteu. Foi Deus que colocou aquele filisteu com o rosto em terra. A pedra bateu na testa, mas ele não caiu para trás, ele caiu para frente, porque foi Deus que colocou ele no chão. Davi, se fôssemos olhar para o tamanho de Davi, se fôssemos olhar para a força de Davi, ele não teria condições de vencer aquele gigante, que era muito, muito maior que ele. Mas o Deus dos exércitos estava com Davi e o deu condições de vencer, porque ele creu, porque ele confiou nas promessas de Deus. As promessas de Deus sobre Israel é de que eles venceriam todos os inimigos que se levantassem contra eles. Mas tinha uma condição, Deus tinha dado uma condição para aquele povo, que eles teriam que andar em obediência na presença do Senhor, teriam que ser fiéis à palavra do Senhor.
E aí eles conseguiriam vencer. Por isso, Davi venceu, porque ele acreditava, porque ele olhava para as promessas de Deus. E ele pôde vencer. E a partir daquele momento, o nome de Davi começou a ser honrado, começou a ser levantado ali em Israel. Aquele que futuramente seria o rei da nação, da grande nação de Israel, escolhido pelo próprio Deus, ele começou a ser levantado naquele momento que ele venceu aquele gigante. Aleluia! Que nós possamos também vencer os nossos gigantes. Não vencer com as armas físicas, não vencer com a nossa força. Muitas vezes nós achamos que a força é nossa. Muitas vezes nós apoiamos em alguém que está do nosso lado. Alguém que nós consideramos grande, alguém que nós consideramos forte, poderoso para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas que nós possamos vencer em nome do Senhor dos Exércitos, daquele que jamais perde batalha. Porque não tem gigante que fica de pé diante da presença dele. Aleluia! Que nós possamos então entender isso e levar isso para a nossa vida. Que é no nome do Senhor que nós possamos vencer todas as nossas guerras. Amém? E que não há outro que possa fazer aquilo que somente Ele pode fazer por nós. Se nós crermos, se nós ficarmos firmes na Sua palavra, acreditarmos na promessa dEle para as nossas vidas. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém?